Meus amados irmãos, mais uma vez, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, pode tomar os vossos assentos, por favor. Deus seja louvado por essa noite, por esta oportunidade de estarmos na sua casa. Bendizer a Deus mais uma vez pela vida do nosso pastor, pela confiança, a credibilidade de nos ceder essa oportunidade de aqui estarmos fazendo estas exposições que temos feito a respeito dos movimentos contraditórios. Na terça-feira passada nós começamos a série sobre as 7 verdades que todo pentecostal deveria saber e eu não concluí. Então hoje eu quero fazer, como na terça passada eu fiz uma breve exposição sobre o evangelicalismo brasileiro, o protestantismo brasileiro, como também mostrei para os irmãos a chegada dos pentecostais aqui, o pentecostalismo que surgiu lá no movimento da Rua Azusa, e trabalhamos um pouco a história da igreja aqui no Brasil, vimos as diferenças entre as igrejas tradicionais, pentecostais e neopentecostais. E hoje eu quero falar um pouco com os irmãos sobre o texto que nós lemos na terça-feira passada. E após nós fazermos uma breve exposição sobre esse texto, então concluirei as 5 outras verdades que todos nós, pentecostais, que cremos nos dons, que cremos na continuidade, na operação do Espírito Santo na igreja, todos nós que cremos na atuação espiritual de Deus no meio do seu povo, precisamos saber dessas verdades, pois elas são medidas cautelares para o bom andamento, para o bom relacionamento nosso com o movimento pentecostal bíblico e clássico. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 40. Nós vamos fazer uma breve exposição desse texto e depois eu concluo com as 5 outras verdades que todo pentecostal deveria saber. Os irmãos que estão nos acompanhando, há muitos irmãos que não estão vindo ao templo, mas estão nos acompanhando em casa, outros pelo Facebook, pelo Instagram. Que Deus abençoe todos aqueles que têm acompanhado as exposições bíblicas através das mídias sociais da nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Indaiatuba, aqui no Potiguara. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 40. Como vocês sabem, nós vamos ler alguns textos depois juntos, e os irmãos sempre atentos no nosso telão, para que a gente acompanhe a sincronia da exposição. Leiamos o texto. Diz a epígrafe: ordem e reverência no culto. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Digam todos, para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Interessante que aqui aparece o termo grego hermeneu. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Diga isso, porque Deus não é Deus de confusão,
senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Hoje eu vou explicar isso aqui. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. As irmãs já tomaram um susto, meu Deus. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do... Então, tudo isso que nós estamos lendo são mandamentos de quem? 38. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. 40, todos juntos. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Os capítulos 12, 13 e 14 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, o apóstolo vai tratar do equipamento espiritual da igreja. E este equipamento espiritual da igreja é necessário para a sua edificação. E que, segundo nós veremos aqui no texto bíblico durante a exposição, Paulo vai trazer à luz estas verdades munido de duas palavras que eu quero notar com os irmãos. A primeira palavra é a palavra grega charismata, charis, graça, dons, os dons concedidos mediante a graça. Segunda palavra que Paulo vai tratar aqui nesses capítulos é a palavra grega diakoniai, que é ministério, serviços dado ao cristão da parte do Senhor. Qual é o propósito dos dons espirituais? Esses textos escritos pelo apóstolo vai nos responder os principais propósitos do porquê que Deus deu dons espirituais à igreja. O primeiro propósito dos dons espirituais, a edificação da igreja. Veja a última parte do versículo 26. Faça-se tudo para edificação. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa aqui é o termo grego oikidomio. Oikodome, em grego, é um substantivo feminino que vem de oiko, de edificar, de construir, de arquitetura, de engenharia. Paulo está dizendo que a igreja recebeu dons porque é propósito de Deus edificar, construir um edifício chamado Igreja de Deus. Quando Paulo usa esse termo, ele está tratando da construção da fé, da nossa construção como cristãos, do nosso desenvolvimento progressivo como cristãos. Observe que essa linguagem sempre fez parte do ministério do apóstolo Paulo. Ele sempre gostou de usar, pelo menos esse substantivo grego oiko, que é essa palavra que vem aí do grego, que é construir, arquitetura, estrutura, construção. Veja quem pode ler, por favor, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Efésios 2, 21 e Colossenses 2, 7. Um irmão leia 1 Coríntios 3 e 9, o outro leia Efésios 2, 21 e o outro leia Colossenses 2 e 7. Vejamos o apóstolo Paulo fazendo uso dessa mesma figura de linguagem da construção para referir-se à igreja de Deus. Quem encontrou pode ler. Como a gente diz lá na Bahia, quem tiver unha maior que suba na parede bem rápido que a gente ganha tempo. 1 Coríntios 3 e 9. Quem encontrou pode ler. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, e edifício de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Mais uma vez o apóstolo está empregando essa ideia de edificar. Efésios 2, 21. Efésios capítulo 2, versículo 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor,
Está vendo aí? O edifício bem ajustado cresce. Então perceba, a vida cristã é uma construção. E para que essa vida cristã seja construída, seja edificada, Deus equipou a sua igreja com dons para esse crescimento. Vejamos Colossenses 2:7. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Olha aí, mais um texto que comprova essa ideia do apóstolo de construir, para que nós entendamos que estamos em desenvolvimento, que estamos em crescimento, que estamos nos estruturando. E quem é que nos estrutura? O Espírito Santo. Por qual meio? Dons espirituais. Como nós devemos ver, esta edificação, ela deve primeiramente ser vista como uma obra contínua de Deus em seu povo. Ou seja, Deus nunca parou, não para e nem vai parar de trabalhar em nós. Porque é bom que a gente entenda isso, que antes que Deus use qualquer um de nós, primeiro Ele vai trabalhar em nós. Antes que Deus nos use para construir alguma coisa, primeiro Ele vai construir alguma coisa em nós. Primeiro Ele vai fazer uma obra em nós, para que depois nós façamos uma obra. É interessante que tem pessoas que querem fazer a obra, mas não querem deixar o Deus da obra fazer primeiro uma obra nele. E Paulo está dizendo que é necessário essa realização de Deus em nossa vida. Em Romanos capítulo 14 e o versículo de número 19, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 14, 19, veja o que diz o apóstolo: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Mais uma vez ele usa essa expressão edificação. O que é esse propósito de Deus edificar? O que é esta edificação, esta obra contínua de Deus em nós? Deus faz esta obra em nós para que nós possamos trazer para dentro da igreja todos aqueles que não são salvos, e quando eles vêm, juntam-se conosco, nós crescemos com eles, nos fortalecemos com eles mutuamente, porque Deus opera em nós esta obra de crescimento. Esta edificação, ela é feita em quem? Esta edificação é feita em Cristo. Deus equipa a igreja com dons e habilidades e também com ministérios para que a sua igreja esteja edificada em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. No versículo 12 ele diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos. O propósito dele dar os dons é para aperfeiçoar. A palavra grega ali, aperfeiçoamento, é o termo grego katastismos, da ideia de um ortopedista que coloca um osso quebrado no lugar. Então por que a igreja tem ministério? Por que o Espírito dá dons à igreja? Para colocar as coisas no lugar, para que as coisas andem bem, para que o edifício cresça. E cresça como? Cresça perfeito, cresça bem ajustado, cresça dentro dos limites e dos padrões de Deus. Para isso o Espírito Santo faz essa edificação em nossa vida, com esse propósito. E onde é que ocorre esta edificação? Onde é que ocorre a edificação do Espírito em nós? 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? A edificação não é feita no sofá da minha casa. A edificação não é feita distante. A edificação do corpo de Cristo, chamada igreja, é feita quando nós estamos juntos. Juntos. Ainda que esse grupo desses oreudos, bocudos, pernudos, porque eles são desigrejados, então assim, uma perna para lá, um braço para cá, não existe corpo assim. O corpo só é corpo com todos os membros bem ajustados. E quando todos os membros estão bem ajustados, estão ligados, estão unidos, o Espírito opera dando crescimento para a sua igreja.
Quem cresce a igreja não é pastor. Quem cresce a igreja não é pregador. Quem cresce a igreja é Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E o crescimento é dado por quem? Mediante os dons para a edificação. Os dons são o equipamento espiritual. E para esse equipamento espiritual da igreja, Deus vai dividir as qualificações, os serviços. Primeiro ele dá os dons espirituais, que são o charismata, que vem de charis, a graça de Deus sobre nós. Não é por mérito nosso, não é porque nós somos bons, não é porque somos bonitinhos, porque Deus o escolhe como diretor de Hollywood, senão não estaria aqui, e a maioria também talvez não estariam, porque os produtores de filme escolhem quem tem esse tipo de pele, essa cor de olho, essa cor dos olhos, quem se veste assim, quem tem tal padrão na sociedade. Deus não é assim. Deus escolhe o ser humano, pode ser ele o mais imprestável, e faz dele uma obra, e o equipa com dons espirituais para seu louvor, para a sua glória. Por isso que a glória não é nossa, a glória sempre será de Deus, por meio da sua graça. Eu estou aqui pregando por causa da graça, você está no culto por causa da graça, os dons são nos dados por causa da graça, sentimos o Espírito por causa da graça. É a graça que faz tudo, e nós não podemos fazer nada.